para vocês que, em meio a essa pandemia aí, que tudo é novidade para a gente, né? Talvez alguns já falaram, mas vale a pena frisar novamente. Tudo é novidade, tudo é difícil, tudo é complicado, porque tudo é novo, né? Então, o que acontece? Esse estudo online, muitas matérias, muita disciplina, muito trabalho para entregar em data tal, então tem que ser muito organizado na sua agenda, né? Isso vocês já sabem. Mas mesmo sabendo, ainda continua sendo difícil, eu sei, né? Para muitos aí, bem complicado. Tem que ter uma internet boa também, enfim, são tantas coisas. E para a gente também, para nossos professores, do mesmo jeito, a dificuldade também existe, e muito. Eu estou trabalhando, acho que mais do que o dobro do que eu estava trabalhando em sala de aula antes da pandemia, porque preparar a aula, organizar tudo, deixar tudo com carinho, organizadinho para vocês, editar, procurar outros programas melhores, enfim, né, deixar tudo organizado para tirar dúvidas de vocês, responder todo mundo. Então também tudo isso é difícil para a gente, mas a gente não vai desistir não, né não? Vamos pegar o boi pelo chifre aí e a gente derruba esse boi junto, tá bom, gente? Eu lembro daquela figura, não sei se vocês já viram, acho que é uma gaivota, uma garça, sei lá, engolindo um sapo, né? Engolindo o sapo, e aí engole o sapo tá entalado na garganta dela, e o sapo tá de fora com as garrinhas assim, bem no pescoço dela. Engoliu o sapo, mas o sapo tá com as mãos de fora, as mãos não engoliu ainda não. E aí o sapo tá com as mãos na garganta da garça, sei lá. E falando assim, eu nunca desisto. É interessante aquela imagem, tá? E eu lembro disso. A gente Na vida, na verdade, a gente não pode desistir de nada, né? A gente tem que perseverar, lutar e a gente consegue vencer. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado. Aqui na física, por exemplo, muitos alunos não têm facilidade, têm muita dificuldade, mas te digo uma coisa, mesmo sendo difícil, mesmo complicado, se você pegar mesmo para valer, para estudar, ver as aulas, assistir, tentar fazer as questões, tirar dúvidas nos plantões, você consegue sim, entendeu? Você consegue triunfar, você consegue vencer, tá certo? Hoje nós faremos algumas questões que eu deixei para vocês fazerem daquela atividade sem entrega, atividade das páginas 69 e 70, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui para vocês e a gente já vai começar a resolver então. Tá na hora. E aí, qualquer dúvida, gente, ó, pode falar. Como eu sempre sou aberto, falo para vocês. Pode interromper aí, abre o microfone aí, professor. Pera aí, essa parte eu não entendi, não, entendeu? Como em sala de aula. A gente está aqui, cada um na sua casa, mas como em sala de aula. Pergunta lá. Claro que todo final de questão, se você também quiser aguardar, todo final de questão eu pergunto: ó, deixa eu ver as perguntas aqui do chat. Deixa eu ver se todo mundo entendeu essa questão para a gente passar para a próxima. Então é assim que a gente trabalha, tá bom? Quero saber se vocês estão vendo essa minha tela aqui, escrito correção, Leonardo da Vinci, número 9. Vocês estão vendo essa tela aí? Alguém abre o microfone aí, por favor, fala que está vendo. Eu não vou voltar lá no chat agora, não. Sim, sim, dá para ver, professor. Ótimo, obrigado. Então vamos começar. Questão 9, página 69. Os vetores L e P, representados a seguir, têm componentes horizontal e vertical que podem ser descritas em função dos vetores I e J. Ó, só lembrando aqui, os vetores I e J aqui embaixo são chamados vetores unitários, por terem módulo igual a 1, uma unidade. Ele quer que você decomponha os vetores L e P. O que é decompor vetores? Está escrito aqui. É você escrever eles como uma soma na horizontal e na vertical, em termos desses vetores unitários. Foi o que eu expliquei lá com exemplo naquela aula gravada, né, que vocês assistiram. Então, o que acontece? Eu quero escrever esse vetor L em termos de tantos I mais tantos J. Da mesma forma, o vetor P, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos aqui para o GeoGebra.
Oh, não abri. Pensei que eu tinha aberto. Eu abri foi na aula passada. Então deixa eu minimizar essas telas aqui. Olha o meu filhinho aí. Primeiro dia de aula. Tá ali dormindo. Acordou agorinha, minha esposa deu um mamazinho pra ele. O Gagal, quero Gagal. Aí ele voltou a dormir. Imagina essa casa daqui uns dias, hein? Com 3 meninos. Vão vir mais 2 aí na parada, né? Vão aprontar o terror. Ai, ai. Vai ser legal. Tá pensando que eles vão aprontar comigo? Eu que vou aprontar com eles. Já disse tchau pro seu sono, professor? Já o quê? Já disse tchau pro seu sono? Já era. Eu tô aproveitando agora para dormir um pouquinho. Na verdade, não tô nem dormindo, né? Tanta coisa para fazer. Já dei tchau há muito tempo. É verdade. Minha esposa mais ainda, né? Mãe ainda tem, é mais difícil. Mas é benção, com certeza. É difícil, tem uma parte complicada, parte inicial ali que o sono já era, mas vai crescendo rápido. Por aula 8, 8/5. Então tá aqui, ó, questão 9. Então, os vetores I e J estão aqui e o vetor L está aqui. O que você pode fazer primeiro? Vou fazer dessa vez, não vou fazer das outras, tá? Vou fazer só dessa para você ver que esse vetor L, ele é a diagonal de um retângulo, porque ele é um vetor inclinado, então sempre você pode fazer ele como sendo a diagonal desse retângulo aqui que eu estou desenhando. Dá para ver? Esse retângulo aí, ó. Deixa eu só tirar esses... Deixa eu só desenhar. Tirar esses pontos aqui também, tem ponto demais aqui. Pronto, deixar só aquele inicial ali. Então, a partir desse ponto V aqui, você pode ter dois vetores, um na horizontal, um na vertical, que você pode chegar até ali. Você pode somar dois vetores, pelo método polígono, por exemplo, e você obter esse vetor L, que é a diagonal desse retângulo aqui desenhado, tá? Pintado aqui. Então, o que eu posso fazer? Sabendo disso, então vou desenhar dois vetores, saindo desse ponto aqui, ponto V, vindo até aqui, 3 para a direita. Depois, eu vou subir 4. Então, esses dois vetores que eu acabei de desenhar são os vetores... Deixa eu apagar aqui... Renomear esses... Só um minutinho. Vou renomeando aqui. Pronto. Então, tem aquele vetor L. E você tem esses outros dois aqui. Esses outros dois aqui, ó, que eu desenhei, esse que eu vou colocar de laranja. Ué? Ah, não, eu peguei foi o polígono. Deixa eu tirar o polígono agora. Pronto, já aproveitei ele. Esse aqui. Esse aqui eu vou desenhar de laranja. Por que será? Esse aqui eu vou desenhar de verde. Por que será? Porque justamente o L, então, é a soma de 3 Is. Tá vendo que aqui a base é igual a 3? 3 para a direita? Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar aqui, vou escrever 3i, que é o laranja, somado, Ctrl C, Ctrl V. Somado com 4j. Então é isso.
3i com 4j, deixa eu pôr o P mais para cá um pouco. 3i com 4j vai dar justamente o vetor L. Então, vamos voltar na questão. A questão fala o seguinte, ó. Decompõe os vetores L e P em termos de I e de J, certo? Então, vou escrever L como sendo a soma de dois vetores, um na horizontal, que é o 3i que nós encontramos, mais um na vertical, que é o 4j. Veja, se você for 3 para a direita e depois 4 para cima, então 3i depois 4j, você obtém o vetor L, certo? Da base até a pontinha da seta. Pronto, então eu escrevi. Então este L aqui, eu acabei de decompor ele em dois vetores, em termos de I e de J, 3i mais 4j, tá? E como que eu faria com P? Vou fazer com P bem aqui, ó. A partir desse ponto, esse pontinho aqui que eu estou fazendo preto, eu vou desenhar 1, 2, 3 para a direita e 1, 2 para baixo. Então, o vetor P vai ser 3 para a direita e 2 para baixo, então é menos 2j. Porque o j é para cima. Como aqui eu tenho 2 para baixo, então é menos 2j. Tá certo? Esse aqui é o vetor P. Então, desenhei o vetor L, escrevi o vetor L em termos de I e de J, e também fiz o mesmo com o vetor P. Pronto, essa foi a questão 9. De boa, essa parte. Deixa eu ver lá no chat. Aqui. Se tiver alguma dúvida aí, vocês colocam aí, eu abro o microfone, beleza? Isso aí, ó. Tá de boa? Vamos passar para frente? Vamos fazer a próxima, que é a 11. De boa, né, Arthur? Vamos para a próxima, então. Qualquer coisa dá o grito. A número 11. A número 11 tem essa figurinha e fala assim: dados os vetores da figura, represente os vetores A, que é a soma de x com y, e B, que é x com y com z. Tá vendo aqui x, y e z? E escreva expressões para cada um deles em função de i e de j. Então, eu quero desenhar o A, quero desenhar o B e escrever os dois em termos de I e de J. Como eu fiz aqui e escrevi os dois, L e P, em termos de I e de J. Ó, eu vou fazer só o B, que aí vocês façam o A, que é a mesma coisa, né? O B é até mais difícil um pouquinho, porque tem o Z somando. Esse aqui só tem X e Y. Então, eu vou pegar os três vetores, somar os três e encontrar o B. Depois, com essa resultante, que é o B, eu vou decompor em termos de I e de J. Pronto, é só isso. Eu já desenhei aqui os três x, y, z, questão 11. Tá aqui, ó, x, y, z. Certo? E aqui o I e J. Então, primeira coisa, eu vou pegar esse x, vou colocar ele aqui, por exemplo. Depois é x, y e z. Eu vou até trocar a ordem, porque não importa a ordem, lembra? Você pode pegar x, y e z, ou então pegar x, z e y, pegar z, y e x, não importa. Então, pegando x, somando com z, somando com y, lembrando como somos vetores, um no rabinho do outro. Onde acabou um, começa o outro. Então, eu comecei bem nessa base aqui do rosa, andei 2 para a esquerda, depois 3 para cima, depois 3 para a direita, e terminei aqui. Então, eu ligo do começo ao fim. Não é fechando o polígono ali no sentido horário, não, tá? Como alguns ainda têm essa dúvida. Então, é ligar do começo até o fim. Onde eu terminei? Eu terminei ali. Então, pronto. Esse vetor preto aqui é o vetor resultante, é o vetor B.
Deixa eu destacar ele. Deixar de preto mesmo. Só dar uma destacada aqui e ficar um pouco maior. Pronto. E tirar esses dois pontos aqui. Prontinho. Beleza? Então quer dizer que nós encontramos o vetor B, que é a soma de x com y com z. Agora, como que eu escrevo esse vetor B? Eu vou até tirar o vetor B daqui, eu vou copiar ele. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar e vou colocar para cá, ó. Deixa eu ver. Não quis vir. Eu desenho de novo, tem nada não. Fiz bagunça ali. Eu desenho aqui um igualzinho a ele. Pronto, esse aqui. Tá vendo que é igualzinho? Ou seja, tá vendo que... Vou até desenhar um triângulo... Não, já vou desenhar os vetores. Então, calma aí só um pouquinho. Deixa eu tirar aqueles dois pontos ali, para ficar melhor de ver. E esse vetor preto, então, que é a resposta, a gente tem ele saindo da base dele aqui. Se a gente andar, agora eu vou decompor ele, ó. Como que eu decomponho? Eu vou fazer 1 para a direita e 3 para cima. Eu vou desenhar um triângulo retângulo, dá para ver? Esse triângulo aqui é justamente... Deixa eu apagar outras coisas, sempre dando uma melhoradinha para você enxergar melhor e depois perguntar, ó. Tirar esses pontos. Pronto. E vou colocar, deixa eu ver, aqui, da mesma cor. Então, esse aqui é o laranjinha. Não, esse não. Eu quero esse vetor aqui, ó. Aí, agora selecionou. Esse aqui é o laranjinha e esse aqui é o verdinho. O vertical é o verdinho. Para ficar parecido ali com o laranjinho e com o verdinho, que são esses dois aqui, o I e J. Então tá vendo que esse vetor preto, ele é uma soma de esse laranjinha com esse verdinho, esse laranjinha com esse verdinho. O laranjinha é um I. Esse I aqui, vou colocar ele bem aqui, I. E esse outro verdinho não é J, são 3J. Eu vou colocar um 3. Pronto. Essa figura aqui, ó. I3J. Então, voltando lá na questão, eu vou escrever o vetor B. Vou escrever ele bem aqui, porque eu quero te mostrar uma coisa. O vetor B vai ser, então, 1i. Poderia escrever só i, tá? Ao invés de 1i. E mais 3j. 3j. Essa é a resposta do B. Pronto. Eu escrevi o B, que é a soma do x mais y mais z, x mais y mais z, que eu desenhei, em termos de i e de j. Tá aqui, ó. I e j. 1i mais 3j. Tá? Agora, uma outra maneira que poderia ter feito, e aí você vai entender o porquê de decompor, porquê de versores, que fica muito mais fácil, porque nem sempre você tem um papel quadriculado, é você fazer da seguinte maneira. Veja que o vetor x, eu posso escrevê-lo como sendo vetor x menos 2i, porque ele é 2 para a esquerda, não é? Então, se o i é para a direita, o x são menos 2i, 2 para a esquerda.
Eu vou acrescentar aqui 0j, não tem nenhum para cima, é 0j. Não precisaria escrever, mas eu vou escrever, você vai entender o porquê daqui a pouco, do que eu quero fazer. O y são 3i e 0j também. São 3 para a direita e nenhum para cima. O z, por sua vez, são 0i, nenhum para a direita, nenhum para a esquerda, né? E 3 para cima, 3j, certo? Então, somando esses três, porque o b, olha, o b é somar os três, tá? O b é somar os três. Então, se eu somar os três, fazer uma aqui, uma soma desses três, ó. Somar os três. O que que eu vou encontrar? Vou encontrar que o x mais o y mais o z dá o vetor b. Então, vou escrever b. Somando os três dá b. Agora, se eu somar esses três aqui, só os i's por enquanto, menos 2i com mais 3i com 0i, vai dar 1i, mais 1i. 1 positivo, 1i. E aqui 3j. Ó, da mesma coisa que lá, que a gente tinha feito desenhando, não é? O resultado. Então quer dizer que você não precisa desenhar, você pode fazer muito mais rápido as questões, escrevendo o x, o y, o z, todos os vetores, em termos de i e de j, depois você pode somar eles e encontrar aqui o resultante. Tá certo? Inclusive, se você quiser saber o valor, o módulo do vetor b, é só você pegar 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, somar eles e depois tirar a raiz quadrada. Porque é um triângulo de base 1 e altura 3. Olha lá para você ver, ó. Esse triângulo aqui é base laranja 1 e altura verde 3. E você encontra a hipotenusa, que é o B. Massa isso, não é não? Uma das coisas que você usa os vetores é para isso aí, para encontrar o módulo de um vetor rapidamente, ao invés de ficar desenhando e tal. Mas também funciona desenhando, fazendo soma pelo método do polígono, tá? E aí, gente, alguma dúvida neste? Vamos partir para o próximo. Fala aí. Então, dessa página aqui foram essas duas questões, 9 e 11. Agora, dessa outra página 70, eram essas outras questões aqui, ó. Essas outras. Então, tinha essa figura em comum para as questões até a 17, a 13 a 14, a 12 a 13 que estavam aqui, que a gente fez semana passada, recortei elas. E dessa semana, 14 até 17. Ó, a 14, a 15 e 16 eu vou pular. Por quê? Porque a 17 é mais difícil. Envolve todo que está na 14, 15 e 16. Se você entender bem a 17 que eu vou fazer agora, e vai entender, você faz tranquilamente, se é que já não fez, a 14, a 15 e a 16, tá? Então, entenda a 17 que as outras são tranquilo, moleza. Inclusive, a 14 a 15, A menos B e B menos A, dão valores diferentes, tá? Dão valores diferentes. Poderiam até dar módulos diferentes, tá bom? Depende dos vetores A e B. Pode dar módulos diferentes, pode dar... Ah, inclusive, acho que vai dar sim. Módulos diferentes, direções, sentidos diferentes, tudo diferente. Fazer de outro jeito, outra forma. São duas questões diferentes. A subtração não é comutativa. Deixa eu ver aqui então. O chat está limpinho, tá ótimo. Tranquilo. Beleza. Vamos aqui nessa questão 17. Determine graficamente o vetor S, que é 3b mais a menos c. E calcule seu módulo. Eu vou começar fazendo a 17, como eu terminei fazendo de outra maneira essa 11, que foi desse jeito aqui, ó.
tá? Para você pegar esse jeito de fazer, que é muito importante também. Então, primeira coisa, eu vou escrever o vetor A em termos de I e de J. O A, então, são 0 para a direita e 2 para cima. O B são 2 para a direita e 1 para cima. Vamos ver? O B são 2 para a direita e depois você sobe 1. O C é 1 para a direita, 1i, e 2 para baixo. Então é menos 2j, porque o j é para cima. Então para baixo são menos 2j. Eu não quero somar ABC, eu quero somar 3b mais a e menos c. Ó, 3b mais a e menos c, na verdade, você escreve o vetor S assim, ó. O vetor S são 3b's mais o a mais o menos c. Certo? Então, o que é subtrair vetores? Na verdade, não existe subtrair vetores, existe somar um vetor ao oposto do outro vetor. Eu estou somando 3 vetores. Estou somando o vetor 3b com o vetor a com o vetor menos c. É isso que eu vou fazer. Eu vou somar 3 vetores, 3b com a com menos c. Tá? O que seria o menos c? O menos c é o oposto ao vetor c. Ele tem mesmo tamanho, mesma direção, porém em sentido contrário. Então, o menos c eu vou fazer bem aqui, ó. Esse de vermelhinho aqui é o vetor menos c. Vou até colocar um parênteses aqui, para ficar melhor de ver. E agora, eu vou, a partir da base do c, eu vou pegar 1 para a esquerda e 2 para cima. Que é justamente o contrário do que estava escrito no c, que era 1 para a direita e 2 para baixo. Tá bom? Então, eu vou colocar agora esses 3 aqui, o 3b, o a e o menos c, esses 3 vetores, e vou somar esses 3. O 3b é o triplo do b. O triplo do b é pegar essa segunda equação aqui e multiplicar por 3. Então, aqui é 2 vezes 3, 6. Então, vão dar 6i mais, triplica de novo, 3j, isso é o 3b. O a, eu vou repetir, é 0i mais 2j. Eu gosto de escrever 0 alguma coisa, quando não tem, para ficar tudo bonitinho, alinhadinho. Porque senão você acaba não alinhando e acaba podendo somar o i com j e bagunça. Tem que somar i com i, j com j com j, tá? E o menos c. O menos c é você pegar o c aqui e multiplicar por menos 1. Tá vendo que aqui é 1i? Então vai ficar menos 1i. Tá vendo que aqui são menos 2j? Então aqui vai ficar mais 2j. Realmente, ó, menos 1i, porque é 1 para a esquerda, e 2j, porque são 2 para cima. Vou somar esses 3. Somando esses 3, teremos, somando esses 3, 3b mais a menos c é o S. O S é 3b mais a menos c. Vou desenhar de outra cor agora aqui, roxinho. S. Essa é a soma desses 3. A soma de todos os i's, 6 mais 0 menos 1, 5. 5i. Mais 3 mais 2 mais 2, 7j. Tá certo? Vou parar aqui por enquanto. Determine graficamente o vetor S e calcule o seu módulo. Eu vou deixar assim, que a gente vai fazer graficamente lá o vetor S e comparar com esse resultado aqui para depois determinarmos o módulo e terminar a questão, tá? Vamos aqui para o GeoGebra. Eu gosto de fazer aqui no GeoGebra, mas claro, você vai fazer no caderno, no papel quadriculado,
aqui é só para mostrar para vocês como seria aqui. Então, a partir de um certo ponto, por exemplo, esse ponto aqui. O que você tem que fazer sempre no papel quadriculado? Marque um ponto. Marcou um ponto, aí você vem e vai começar a desenhar os vetores. Um no rabinho do outro, um na bundinha do outro, certo? Onde começa um, termina o outro. Primeiro eu vou desenhar 3B. Então, vou pegar o vetor aqui, começando... Aliás, vou copiar. Vou copiar o B, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar o vetor B aqui, uma vez. Agora, mais uma vez, duas. Mais uma vez, 3. Tá vendo que esse vetor grandão aqui, se fosse um vetor só de tamanho 6 não, né? Porque o B não tem tamanho 2. Ele tá inclinado, teria que fazer Pitágoras. Mas aqui, ó, são 3B. 3B. Onde acabou o 3B, eu vou desenhar o A. O A, onde acabou o 3B. Um em sequência após o outro. Método do polígono. Soma pelo método polígono. E o menos C, ao menos C eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que desenhar outro vetor aqui agora, oposto ao C, porque eu vou somar aqueles ali que eu já fiz ao menos C. O menos C é começando aqui e terminando aqui. Esse vetor preto. Esse é o menos C. Tá? Deixa eu tirar esses pontos aqui. Não, vou deixar aquele ponto ali só. Pronto. Então esse aqui é o vetor menos C. Eu vou até colocar ele lá já, ó. Pronto. Vetor menos C. Eu acabei de tirar o trem e voltou de novo, ó. Esse ponto aqui. Ah, vai ficar aí mesmo. Não quer sair, deixa quieto aí, né? Não atrapalha também não. Então, esse ponto inicial, voltando à questão, só para lembrar, é você somar 3B com A, 3B com A e com menos C. 3B, A e menos C, em sequência, tá? E não importa essa sequência, poderia ser A primeiro, depois 3B, não importa. Então, 3B, depois A, depois esse preto que é o menos C, terminou lá naquele ponto lá, naquela pontinha da seta. Então, esse vetor que eu vou fazer agora, aqui para vocês, começando aqui e terminando aqui, é o vetor resultante. Certo? Esse vetor é o resultante. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Pronto. Esse é o vetor resultante. Veja, esse vetor resultante, ele tem que tamanho? Dá para ver que, eu vou para não bagunçar muito a figura aqui, eu posso tirar esses, não sei se vai ser mais fácil assim, deixa eu ver. Eu vou tirar esses pontos aqui, tirar esse, tirar aqueles 3 vermelhinhos, que são os 3B, pronto. Vou deixar só o preto, que é o resultante que a gente encontrou já, certo? Aí o que você faz? Eu quero saber o módulo desse preto aqui, ó. Eu quero decompor ele em termos de I e de J, para encontrar o módulo. Então você pega um vetor começando aqui nesse ponto, indo até aqui, depois daqui até aqui. Sempre formando um triângulo retângulo. Pronto. Então essa base aqui, veja, essa base são 5 quadradinhos, conta aí para você ver. 5. E aqui são 7, ó. A altura são 7. Então, esse vetor grandão, a hipotenusa aqui no caso, são 5 para a direita e 7 para cima. Veja que é justamente o que está escrito aqui, ó. O vetor que o programa chamou de G, tá vendo? Então, o vetor G
que é o resultante entre 3A mais A, 3B mais A menos C, é 5, 7. Ou seja, 5 é o que é o X e o 7 que é o Y. É horizontal e vertical. A representação é essa do programa, tá? Mas é só ver aqui, 5 para a direita e 7 para cima. Então, veja que é justamente o que a gente encontrou aqui. Fazendo, que a gente encontrou aqui, ó, fazendo pelo 5 para a direita, 7 para cima. E como que a gente termina a questão? A gente termina assim, então aquele triângulo tem base 5 e altura 7, eu posso fazer que S ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é a base daquele triângulo retângulo, e 7. Veja que é justamente, gente, ó, os números que acompanham o I e o J. Mesmo que aqui fosse menos 7J, por exemplo, você pega apenas o valor positivo, porque todo jeito ao quadrado vai dar positivo, né? Então, 5 e 7. Pronto, faz essa conta. Beleza? Estamos terminando a aula agora, termina aqui, vai dar 25 mais 49, que vai dar alguma coisa aí, tira a raiz quadrada, tá? 74, raiz de 74. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Fala agora o cálice para sempre. Tá ótimo. Então, tchau, gente. Por hoje é só. Se não tem, tá de boa. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu. Até semana que Tchau, vem. professor. Valeu pela aula. Boa semana. Boa semana. Bom final de semana pra você. Também. Ô, professor, tamo junto, hein? Valeu, valeu. Abraço. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.